Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações. Beleza? Bom, eu quero falar hoje sobre relações humanas. Como tem sido difícil as relações humanas, principalmente nesses últimos tempos, em tempos de crise, de dificuldade. E tudo quando começou em relação a essa questão desse problema que nós estamos vivendo desde março do ano passado, eu dizia que Deus usaria esse tempo para nos moldar, nos transformar, mas eu creio que Deus, ele permitiu esse tempo para que ele realmente demonstrasse e expusesse quem realmente nós éramos. E essa questão do distanciamento, da frieza dos corações, elas simplesmente se potencializaram durante esse período, porque muitas pessoas simplesmente demonstraram quem realmente sempre foram. Mas até certo ponto nós não sabíamos, ou eu não sabia, você não sabia, assim por diante. Mas eu quero que você pense numa coisa. Por que o Mar Morto ele é morto? Por que ele tem esse nome? O Mar Morto ele é morto porque ele está a 437 metros abaixo do nível do mar. Então ele é um mar que não escoa, que ele não tem vazão. Automaticamente ele só recebe. E tem pessoas que infelizmente são assim, elas só recebem, mas muitas vezes elas se isolam e acabam se distanciando das outras pessoas em função desse distanciamento que hoje está bem exacerbado. E eu falo tudo isso, muitas vezes isso não é por pura maldade simplesmente. Eu ouvi uma entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina e ele dizendo: todo mundo está preocupado só com essa doença, mas muitas outras doenças estão aflorando e se multiplicando. E muitas delas são doenças psiquiátricas, psicológicas, pessoas que estão desenvolvendo transtorno de ansiedade, de fobia, depressão. Muitas pessoas, elas estão perdendo seus empregos, perdendo seus negócios familiares de anos, e de repente hoje tudo se esvaiu porque simplesmente não tem como manter em função de todo esse fechamento, toda essa crise que nós vivemos, e isso tem muitas vezes em algumas situações virado até um efeito dominó. Basta você ver também os preços, como que eles estão, e como manter uma sanidade em relação a tudo isso. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes, ao invés de você procurar desenvolver as suas relações, para ter com quem contar, para ter com quem conversar, para poder justamente dividir um pouco as cargas com alguém, ter alguém para te ouvir ou coisa do tipo, nós muitas vezes nos isolamos e preferimos ser como o Mar Morto. Nós nos distanciamos, só recebemos e muitas vezes não temos com quem contar porque nós mesmos nos fechamos. Nós precisamos repensar esse tipo de comportamento. Ninguém consegue, Deus nos fez seres sociáveis. Deus nos fez pessoas para nos relacionarmos. Não à toa que lá no Salmo 133 a palavra de Deus diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a orla de Arão. E no meio dessa unidade, ele ordena a bênção e a vida para todos sempre. Não à toa também nós dizemos, temos que ser como a igreja primitiva. E a igreja primitiva é uma espécie de sociedade que nós todos gostaríamos de ter. Mas como que eles eram? A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então eles tinham esse prazer de estarem juntos, de dividirem as cargas. E muitas vezes esta relação trazia uma espécie de amizade que tinha a capacidade de um poder ser duro com o outro. Paulo chegou e foi muito claro com Pedro. Paulo questionou Barnabé em relação ao seu primo João Marcos. E isso não se tornou uma crise a ponto de eles não mais se falarem. E hoje as pessoas simplesmente se distanciaram, elas eliminam outras pessoas da sua própria vida, porque simplesmente ficaram sentidas com alguma coisa, mas não conseguem expressar eventual mágoa ou incômodo, porque não consegue ter esse tipo de compreensão da vida que Deus nos tornou e nos fez para sermos dessa forma, seres que se relacionam. Não se isole.
Não exija demais dos outros, sendo que você não faz aquilo que você exige. Comece a prestar atenção nas suas ações. Comece a prestar atenção naquilo que, não à toa, Jesus Cristo disse assim: fazei vós aos outros o que vós quereis que os homens vos façam. Então preste atenção numa coisa. Quando você desenvolve uma amizade, você tem que procurar o tipo de gente com duas situações. Primeiro, amigo que é amigo, ele não se escandaliza com as suas crises. Mas amigo que é amigo, ele vai te dizer coisas que nenhum outro tem coragem de dizer, porque você precisa ouvir. Esses dias mesmo eu tive uma experiência na igreja. 3 pessoas me chamaram, dentre elas a minha esposa. Falaram coisas que no primeiro momento eu fiquei atacado. Mas depois eu pensei, elas estão certas. Elas tiveram a coragem de dizer o que talvez muitos não tiveram a coragem. E essas pessoas eu tenho que manter em conta na minha vida, porque essas são verdadeiros amigos. Por outro lado, amigo é aquele que se alegra com a sua vitória. Você precisa também se alegrar com a vitória do outro. Então, ele não compete, ele se alegra. Porque na hora da dor, até o inimigo fica. Mas na hora da alegria, da conquista, da realização, o seu amigo, ele terá prazer com você. São poucas, mas existem. E essas pessoas, elas são preciosas na nossa vida. Elas são como um bálsamo de Deus para a nossa história, para dividirmos com elas as nossas cargas. Mas, acima de tudo, ao mesmo tempo que você recebe, aprenda também a dar. Seja grato, reconheça essas pessoas na sua vida, mas também seja como elas para outras pessoas. Pense nisso, Deus abençoe você.